Você conhece a Carasu? Se você ainda não conhece o Casca de Nós, seja muito bem-vindo! Eu me chamo Fred e além de analisar, criticar e recomendar webtoons, mangás, quadrinhos, comics, HQs, enfim, sou autor do meu próprio webtoon, a Carasu. Isso mesmo! A Carasu é um projeto que eu fiz para o concurso Call to Action. E nesse vídeo irei mostrar todos os detalhes de como foi a produção deste webtoon. Além, é claro, de uma leve recomendaçãozinha. Então, se você quer fazer um webtoon ou está apenas curioso sobre os processos e os bastidores de como é produzir um quadrinho, este vídeo pode ser perfeito para você. E é claro, haverão spoilers, leves spoilers deste one shot que eu fiz. A Carasu tem um plot bem simples. São dois caçadores de recompensa que viajam a terras distantes em busca de criminosos procurados. A premissa básica é essa. Entretanto, nenhuma história é apenas a sua premissa. Porém, como quadrinista, é importante manter em mente o que é a história, a premissa básica, e não apenas os plots, porque a história pode ir para todos os lados inimagináveis e é importante se manter simples, pois é essa premissa básica que vai guiar a narrativa. Quando se planeja um roteiro para qualquer história, é preciso sempre manter em mente duas coisas. Qual é a mídia dessa história? É um livro? É um filme? É uma série? É um quadrinho? É um webtoon? Uma radionovela? E a segunda, por que essa história? Por que essa história em específico? É importante tu pensar na mídia quando você está produzindo o roteiro, porque há certas linguagens que apenas aquela mídia consegue fazer. Por exemplo, no quadrinho nós temos a imagem, as falas e nós não temos som, nós não temos movimento. Além de ser limitado à página. Quando a gente fala de quadrinhos físicos, a gente fica limitado às páginas. Por isso que quadrinhos de mistério e de terror utilizam muito bem a virada de página, colocando um suspense no último quadro da página direita ou na página esquerda, dependendo se tu estiver lendo um mangá, por exemplo, e fazendo uma revelação bombástica na virada de página. Outra coisa que pode acontecer nos quadrinhos é a interação de tempo e espaço, algo que é impossível de se fazer, por exemplo, no cinema ou um seriado, já que os quadros podem interagir entre eles, enquanto na tela é impossível tu fazer isso sem deixar estranho, né, se fazer o split screen. No webtoon nós temos uma vantagem que é o scroll infinito, podendo controlar melhor a velocidade de leitura entre um quadro e outro, fazendo um espaçamento maior entre os quadros ou menor. E isso dá uma vantagem extra que eu não vejo isso sendo muito utilizado no webtoon por outros autores, mas eu já vou falar disso mais pra frente. A segunda questão, por que essa história em específico, é ainda mais importante que a primeira. Principalmente para você, para o seu estado de espírito. Porque é muito comum, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros autores que eu conheço. Aconteceu com literalmente todo mundo que eu conheço que faz quadrinho. Que é, tu tá animado por um projeto, tu começa a fazer esse projeto e no meio do caminho tu começa a perder o ânimo, tu começa a duvidar das suas escolhas. E aí tu passa a querer desistir dessa história. É extremamente comum e é por isso que você tem que responder essa pergunta. Por que você está fazendo essa história em específico? Até porque durante a produção tu vai começando a ter mais ideias e aí surgem ideias para outras histórias. E aí, ao invés de querer terminar essa, tu já quer passar para outra. Então é importante responder isso para manter o foco. E também há uma segunda razão, que é se diferenciar de outros quadrinhos. Por exemplo, a Carasu é uma ação, o que faz da a Carasu ser diferente de todos os outros quadrinhos de ação que vão estar disponíveis no webtoon. Da última vez que vi eram 1.700, provavelmente agora são mais. Então, o que faz a Carasu ser pelo menos mais diferente que a maioria do resto? Eu tive que responder essa pergunta, obviamente. E se você quer saber qual foi a resposta que eu cheguei nisso, vai ter que ficar até o fim do vídeo. No caso desse projeto, eu ainda tive que responder outras duas questões. Que é o que eu preciso fazer para vencer esse concurso, ou pelo menos para chegar entre os 10 melhores. E quanto tempo eu tenho para desenvolver esse quadrinho. Porque a Carasu não foi a primeira história que me veio à cabeça. Eu tinha inclusive outras 5 histórias. No fim eu acabei reduzindo para 3. E aí chegou no final a Carasu. Eu escolhi a Carasu por melhor se encaixar na proposta do concurso. E é uma história que eu já queria fazer há muito tempo.
E como eu já não tinha tempo para planejar uma história do zero, já ter uma premissa simples, como dois caçadores de recompensa buscando criminosos, ajudou muito. Ela tem uma estrutura muito fácil de ser adaptada, que é o vilão da semana, o vilão do capítulo. Muito discutido neste livro, Manga in Theory and Practice, do Hirohiko Araki. Esse autor teve uma obra que não sei se foi tão popular assim, né, conhecida como Jojo, né, As Bizarras Aventuras de Jojo. Então não sei, me parece que é um livro que tem muita experiência para passar. E é isso que eu acabei aplicando em Akarasu, o Kishotenketsu. Eu introduzi uma situação, desenvolvi essa situação, criei uma quebra de expectativa da situação, né, um contratempo, e então concluí várias e várias vezes. Essa estrutura é fluida o suficiente para eu poder pegar várias ideias diferentes e ir trabalhando ao longo da série. Então eu não me canso como autor e o público não se cansa com a mesma narrativa, os mesmos vilões o tempo todo, podendo inserir mais personagens que são populares ao longo da jornada e descartando aqueles que não são tão interessantes, sem deixar a coisa estranha. Perfeito para ser produzido num concurso como o Call to Action. E aí vem aquela vantagem que eu tinha falado um pouco antes, que é aquilo que os outros autores não utilizam, que é uma vantagem do Webtoon, da mídia Webtoon. Eu não apenas leio Webtoons, como eu leio outros quadrinhos, como mangás, comics americanos, quadrinhos europeus. E toda vez que eu leio um Webtoon, eu penso, essa transição podia ser melhor. Ele não precisava ter feito isso num quadro. E para entender melhor o que eu quero dizer, é só olhar para o Will Eisner, o patriarca dos quadrinhos americanos. Não consigo imaginar o que ele faria com a possibilidade de criar quadros infinitos, sem a limitação da página. Ele já fazia o que o Webtoon faz desde 1936 até 2005. E ele fazia algo que eu descrevo como quadro infinito, pois ele fazia páginas sem quadros, mas claramente havia uma separação entre um momento e outro, utilizando elementos nos cenários e ou de composição para criar uma narrativa extremamente fluida. Então ele usava elementos, características do cenário e da ação para separar os momentos. E é isso que eu acho que falta no Webtoon, porque como tu não tem o limite da página, isso poderia ser feito ao infinito. E é isso que eu gostaria de fazer no Webtoon. E agora, com as minhas referências definidas e a estrutura geral da série, eu preciso pensar no one shot. Tudo isso e eu ainda nem comecei a fazer o one shot. Complicado, né? Primeiro de tudo, buscar o tema da história. Como eu queria fazer personagens que não fossem heróis, já que eles são caçadores de recompensa, e eu queria que eles fossem moralmente ambíguos, eu envolvi o tema de amor e ódio em dois personagens, que são o extremo oposto um do outro, porém que quando eles trabalham juntos, eles são extremamente eficientes. Pimenta é um órfão que é incapaz de sentir, tanto físico quanto emocionalmente, enquanto Nunvo é um homem extremamente religioso que acredita que a salvação está na empatia através da dor. Então, um é incapaz de sentir dor, enquanto o outro idolatra a dor. E aí eu preciso de um antagonista que abrace tanto o amor quanto o ódio, que no caso seria Alice e o Bruno Colorado. Eu queria que Akarasu não fosse apenas uma luta da semana, que tivesse um pouco mais de drama envolvendo cada um dos criminosos procurados. Afinal, tanto o Pimenta quanto o Nunvo são mais vilões que heróis. Então o papel de herói acaba ficando com os antagonistas. Afinal, tem uma diferença entre ser um protagonista e ser um herói, e ser um antagonista e ser um vilão. Então pensa assim, Akarasu é uma história em que você acompanha ela a partir da perspectiva dos vilões. E aí acaba entrando nos problemas de produção de um webtoon, de um quadrinho no geral, que são o tempo para desenvolver essa história e ficar em torno de 60 quadros. Então eu tenho que contar toda a história de 4 personagens em 60 quadros. E aí começa a aparecer os erros, que eu acho que são erros pelo menos, que eu queria envolver muito mais o Bruno Colorado na história. Eu tinha planos para ele que eu acabei não conseguindo inserir na história, porque senão ela ia ficar muito longa. Então ele acabou se tornando muito mais uma ferramenta narrativa que um personagem em si. Porque a irmã iria buscar a vingança, enquanto o Bruno iria buscar a redenção, a compreensão. E aí ia surgir o drama entre os irmãos. Só que aí você que já leu o quadrinho iria perceber que isso ia ficar extremamente longo. O quadrinho, inclusive, tem mais de 80 quadros, o que já o torna extremamente longo.
Quase que eu não termino a tempo, inclusive. Inclusive, se você leu, deve ter percebido que eu pulei a luta entre o Bruno e o Pimenta, que eu tinha planejado, mas eu decidi cortar porque não fazia mais sentido, já que eu tive que cortar toda a trajetória do Bruno. Ainda deixei um pouquinho ali com os flashbacks, que é importante para criar empatia, para o leitor se preocupar, mas eu acho que é mais uma fraqueza, que eu não consegui aprofundar tanto assim no personagem do Bruno. E aí vem o outro problema de Akarasu como um one shot. Como eu tinha muita coisa planejada, eu não queria simplesmente fazer um bandido da semana, um vilão da semana, pra dizer mais ou menos o que Akarasu é, que tem toda essa história por trás, não é apenas o vilão da semana, mas tem uma história por trás envolvendo um passado misterioso de Nunvô. Eu tive que colocar bastante exposição na história. Me disseram que nem há tanta exposição assim e que nem sequer se notaram, que é um elogio ótimo, né? Me diz aí nos comentários o que você achou, se você viu onde eu botei as exposições e o que você achou de Akarasu. E aí, com o roteiro já no estágio final, faltando mais ou menos um mês para entregar o quadrinho, eu começo então a produzir o storyboard do quadrinho. Antes de fazer o quadrinho em si, é muito importante, principalmente se eu quero tentar ao menos reproduzir a narrativa do Will Eisner, que é os quadros mais ligados entre eles, eu tive que planejar muita atenção esses quadros. Como eu tive pouco tempo, eu não acho que eu consegui fazer tudo que eu queria fazer. Eu acho que tem certas coisas que, se eu tivesse mais tempo, eu iria fazer melhor, como qualquer artista. Mas, sinceramente, eu fiquei feliz com o resultado. Eu acho que o resultado final acaba entregando essa ideia de fazer quadros dentro de quadros com requadros. Eu tinha até planejado um flashback da Alice, mas isso iria ficar com mais de 120 quadros, o dobro do necessário, que era 60 quadros. E com pouco tempo me restando, eu tive que cortar, fazendo a cena dela conversando com o irmão na cabana. Então agora você já deve ter reparado que produção de quadrinho, não apenas roteiro, mas na ilustração, é muito mais sobre o que cortar, o que não mostrar, do que o que mostrar, né? O que contar. Porque muita coisa acaba tendo que ser cortada por questão de número de quadros, por questão do fluxo narrativo e para não deixar a história entediante. Inclusive, a primeira versão da história da luta envolvia o Nunvô contra o resto da aldeia, o resto da vila, tendo Alice como comandante, por assim dizer. O tempo que eu iria gastar planejando a coreografia e desenhando esse combate, essa guerra entre o Nunvô e os outros personagens da vila, mais a Alice, que tem esse poder, que eu também tinha que revelar que este mundo tem sim poderes especiais, espetaculares, iria levar muito mais tempo. Por isso que eu decidi focar apenas na Alice e na semente do mal, que obviamente no futuro eu vou desenvolver mais isso. No mundo ideal, o primeiro capítulo iria ser introduzir o Pimenta e o Nunvô, o segundo iria ser eles caçando sua primeira recompensa, e o terceiro iria ser um combate ou a revelação dessas habilidades espetaculares, né? Essa semente do mal. Obviamente eu tive que revelar tudo isso no one shot para dizer sobre o que é a história, mas ao mesmo tempo eu ainda deixei muitas coisas em aberto. Então se você quer descobrir o que eu planejei para o Nunvô, o que eu planejei para o Pimenta e para a semente do mal, vai lá no Webtoon e compartilhe o Webtoon com seus amigos, porque isso mostra para mim que vale a pena eu investir nessa história. Então se você também quer fazer o seu próprio Webtoon, tem que ter sempre em mente que você terá um prazo para entregar e que você vai ter que tomar decisões difíceis quanto à sua história. A sua história nunca vai ser a história ideal, aquilo que você queria que fizesse, mas o que realmente é importante são as decisões que você toma para chegar no resultado final. Praticando não apenas o traço, mas a eficiência narrativa, tanto do roteiro quanto da ilustração do visual. E a única forma de tu praticar isso é fazendo. Então, comece! Obviamente eu não darei uma nota para minha própria história, então diz aí nos comentários quantas cascas de nozes de 10 vocês dão para Akarasu. Vocês gostaram do quadrinho? Vocês conseguiram perceber os temas tratados pela história? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o Fred e lembrem-se, as árvores somos nós.